Vamos então começar o item trabalho. Nós estamos na questão 225. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Dentro das claridades espirituais que o Consolador, que a doutrina espírita, o Consolador, vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma. Então, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então, estou perguntando como entender a salvação da alma e como consegui-la. E aqui ele está lembrando as palavras de Jesus: fazei brilhar a vossa luz. E como que nós conseguimos a nossa autoiluminação? Como nós conseguimos a iluminação? Através do conhecimento, do aprendizado colocado em prática, através do autoconhecimento, do burilamento interior. Então, o trabalho que nós vamos ver aqui, o trabalho que o Emmanuel está colocando aqui em todas essas respostas, é o trabalho interior. Não é o trabalho para pagar as contas, porque ele é importante, nós precisamos pagar as nossas contas, e no trabalho de pagar as contas nós também temos que ser fraternos, empáticos e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Mas o trabalho maior é o trabalho íntimo, é o do autoconhecimento, da autodescoberta, da modificação interior. É esse o trabalho que nós temos que ter para poder fazer brilhar a nossa luz, como diz Jesus. Fazei brilhar a vossa luz. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina, com P maiúsculo, a providência divina, movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedorias universais. Então nós temos na Terra tudo para o nosso aprendizado, tudo que nós precisamos para nos alimentar, para crescer, para melhorar, para inclusive para pagar as contas, para ter o que nós precisamos. O mundo capitalista selvagem que está aí é criação nossa, não tem nada a ver com Deus. Então nós temos tudo, e para a nossa moral, para a nossa elevação, para a nossa ascensão espiritual, que nós estamos encarnados aqui para aprender, crescer, melhorar, ascender, se elevar. Para tudo isso, nós temos o auxílio no Evangelho do Cristo, nos ensinamentos do Cristo. Estudando, aprendendo os ensinamentos do Cristo e colocando em prática, está tudo resolvido. Jesus é o modelo supremo. Não precisa mais nada. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho, que é a Boa Nova, os ensinamentos do Cristo, o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O Evangelho é o roteiro, é o caminho que nós temos que seguir para a ascensão, para a elevação de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito, da aplicação na prática, a colocação em prática do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, de sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmação do Senhor, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fecha aspas. É o caminho que nós temos que seguir, seguindo os seus exemplos, a verdade nos instruindo, nos trazendo todas essas explicações, e a vida, a verdadeira vida, nos mostrando que a nossa vida não é aqui, nossa vida é no mundo espiritual. O nosso estágio aqui é para aprendizado. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras, abre aspas,
ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Fecha aspas. Então, quando nós não colocamos na oração, né, do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, é a tentação do mundo. É a tentação dos nossos desejos, é o que ele coloca aqui. Se vos cercam as tentações do mundo de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras. Abre aspas, ninguém pode ir ao Pai senão por mim, fecha aspas. Ninguém vai ao Pai sem antes aprender os ensinamentos que ele trouxe e que os seus propósitos vêm trazendo desde que o mundo é mundo. E sem colocar em prática esses ensinamentos. Sem isso, nós não voltamos para a casa do Pai. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos do mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma, no recôndito, né, no profundo da alma. Abre aspas. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Fecha aspas. Perdão. Essa é a colocação de Jesus. Quem quiser encontrar o reino de Deus, tem que renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos, renunciar à sua vontade, renunciar às coisas do mundo, né? Tome a sua cruz e me siga. Pegue, né, aquilo que precisa aprender, aquilo que precisa espiar, tudo aquilo que precisa consertar, bota nas costas e vamos que vamos. Siga. Siga os passos do mestre, os exemplos do mestre. É fácil? Não. É extremamente difícil. A gente entende todos os ensinamentos do mestre, mas é muito difícil colocá-los em prática. Essa é a nossa dificuldade. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal. Essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou, então, aclarar os ensinos que o homem já recebeu por meio da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas em hipótese alguma, vou repetir, mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições do mundo. Não pode passar as provas por nós. Não pode nos dizer faça isso ou faça aquilo. Os espíritos evoluídos, os nossos mentores, aqueles que nos amam, eles nos auxiliam através da intuição, através de uma conversa, através de um digamos assim, de um bate-papo. Eles fazem chegar a nós as suas palavras, os seus exemplos, as suas colocações, para que a gente chegue às nossas conclusões e para que a gente realize as nossas escolhas. Jamais um espírito elevado vai dizer faça isso ou faça aquilo, porque ele não vai assumir, em hipótese alguma, responsabilidade, porque isso é uma responsabilidade imensa, porque isso é ir contra as leis de Deus, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, e nós só passamos de ano se nós passamos pelas provas bem através das nossas escolhas. Que dirá do aluno que o pai vai e faz a prova para ele? Ele pode até, no mundo dos homens, ele pode até passar de ano, mas ele aprendeu? Ele sabe como se colocar e continuar aprendendo no ano seguinte? Não sabe. Então, dentro das nossas provas, dentro daquilo que nós temos que aprender, somos nós que temos que aprender. Nós vamos ter ali, junto àqueles que nos amam, uma conversa amiga. Nós vamos ter ali uma colocação para que a gente chegue a uma conclusão e faça as nossas escolhas. Jamais um espírito evoluído vai colocar para você faça isso ou faça aquilo. Se o espírito colocou isso, ele não é evoluído. Corre porque ele é teu obsessor. Ele está querendo te jogar para baixo.
Ele vai te envaidecer, ele vai colocar que você é o melhor médium do mundo, você é a melhor pessoa do mundo, você vai para te dar uma rasteira, na primeira oportunidade. Porque o espírito amigo verdadeiro vai colocar para você, olha o que você tem que aprender, presta atenção na lição, estuda, olha o que você está fazendo. Ele vai ficar ali, que nem a mãe, né? Vai chover, leva o casaco, que a gente não pega o casaco, passa frio, passa chuva. É exatamente assim que acontece conosco. Então é o que ele está colocando aqui. Quando ele diz, mas em hipótese alguma esses espíritos poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete. Qual é o trabalho que lhe compete? A reforma íntima, o aprendizado, o realizar as suas provas da melhor forma possível, na curta permanência das lições do mundo, porque o estágio aqui é muito curto, 80, 90 anos perante a eternidade, 100 anos, aqueles que chegarem aos 120 não é nada perante a eternidade. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? É exatamente o que eu estava colocando, né? Quer dizer, o professor vai lá e faz a prova para o aluno, como é que ele vai saber se o aluno aprendeu? A prova é justamente para o professor saber o que o aluno aprendeu, o que ele precisa ensinar de novo como professor, porque o aluno precisa passar de novo por aquela aula, para ele saber. Não, esses daqui precisam ver a aula de novo, esses daqui podem continuar. É para isso que são as nossas provas. Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Aquela ideia das religiões medievais de que não, imagina, o mentor é um anjinho de asas que fica plainando nas nuvens esperando a gente pedir alguma coisa para ele, está tocando flauta. Isso não existe. Isso não existe. Isso são colocações lúdicas, colocações infantis que as pessoas têm lá dentro. Né? Os espíritos trabalham e trabalham muito, como Jesus colocou, o Pai trabalha, eu também trabalho. Nós vamos trabalhar pela eternidade. A ociosidade, como diziam as nossas avós, é a oficina do diabo. E é uma verdade, a gente trabalha e tem que trabalhar muito o tempo todo, principalmente dentro de nós. É dentro de nós que nós temos a maior parte do nosso trabalho. É dentro de nós que nós temos que edificar um templo. É dentro de nós que nós temos que limpar esse templo. É dentro de nós que nós temos que buscar os nossos buracos, os nossos defeitos para poder consertar, modificar. O trabalho da reforma íntima, da reforma moral é dentro de nós. Que nós temos que trabalhar e trabalhar muito para isso que nós reencarnamos. Então, além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Os trabalhadores, principalmente os trabalhadores elevados, têm muito mais trabalho do que nós. Até porque eles não precisam dormir. Eles trabalham as 24 horas do dia. O tempo todo, não precisam parar para a refeição. Eles trabalham o tempo todo. Seus problemas novos são inúmeros, né? Quer dizer, seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária e a visão acertada do caminho. Quer dizer, esses espíritos que estão trabalhando, os espíritos evoluídos, têm problemas novos todo o tempo e são inúmeros problemas que são apresentados para eles e não são deles. Por quê? Porque eles já resolveram os problemas deles, por isso que são elevados. Eles já se acertaram e já estão em outros planos, não precisam mais encarnar na Terra. Os espíritos elevados, os espíritos que estão no topo da hierarquia, não precisam mais encarnar na Terra, já resolveram todos os seus problemas, eles trabalham o tempo todo para nos ajudar a resolvermos os nossos. Eles trabalham o tempo todo para nos ajudar para que a gente se eleve, para que a gente aprenda, para que a gente encontre o caminho. Então é o que ele diz aqui, seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária, a visão acertada do caminho. É dentro de nós que nós temos que buscar a visão, buscar o caminho para que se faça a nossa luz.
para edificarmos a nossa luz, através da nossa reforma moral, através do nosso trabalho interior. Trabalhai sempre. Nós vamos trabalhar sempre na nossa intimidade, em contato com a verdade, com a sabedoria, com as leis de Deus que estão na nossa consciência. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós. O Emmanuel aqui como espírito desencarnado falando. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente, tanto eles desencarnados como nós encarnados. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. A palavra do guia espiritual, ela é agradável, ela é amiga, ela é carinhosa, ela é amorosa. Mas o trabalho de modificação e de iluminação interior é nosso, ele não pode fazer por nós. E um guia ou um mentor, alguém que mete medo, é um obsessor. Um guia, um mentor, um espírito elevado, quando ele vem trazer uma palavra, quando ele vem trazer uma mensagem, é de incentivo. Ele pode até chacoalhar, dar uma bronca, mas ele incentiva a buscar o caminho, a se melhorar. Aqueles que vêm trazer mensagens de medo, principalmente essas mensagens que a gente vê na internet, mensagens de medo, mensagens de catástrofe, de coisas ruins que vão acontecer, são irmãozinhos instigantes porque eles se alimentam do medo. Então, quanto mais eles conseguirem pôr medo nas pessoas, mais pasto para eles se alimentarem eles terão. Presta atenção no que você está vendo na internet, do que você está lendo, do que você está trazendo para dentro da sua casa, para dentro da sua mente, para dentro do seu tempo. Essa responsabilidade é sua. E nós temos que assumi-la e vamos responder por ela. Então a palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Como disse Jesus, buscai e achareis. Vamos buscar a verdade, vamos buscar o caminho, vamos buscar a iluminação. Através do trabalho dentro de nós, nós encontraremos os livros, os caminhos, os professores, nós encontraremos. Como diz, né, o ditado, o ditado asiático, né, não sei se é budista ou hinduísta, mas é asiático, quando eles dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A gente tem que estar pronto para receber os ensinamentos. O mestre, para nos ajudar no caminho, ele não vai nos carregar no colo. Ele não vai servir de muleta, a gente não vai se encostar nele. Mas ele vai estar próximo para nos auxiliar a entender os livros que estamos lendo, a entender as palestras que estamos assistindo, a entender aquilo que está nos sendo sugerido pelos bons espíritos. Deus concebe o favor a que chamamos graça, né, que os religiosos chamam de graça. Eles estão perguntando, Deus concede esses favores? Ele responde, são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível, um olhar à natureza física do mundo aqui da Terra, ou invisível, do plano espiritual, para sentirmos em torno de nós um aluvião, uma enxurrada de graças. O nascer do sol, o pôr do sol, o mar, o rio, as cachoeiras, os pássaros, as árvores, né, as plantas, a flora, a fauna. Se a gente olhar para tudo isso, nós vamos ver que em torno de nós existem inúmeras graças, inúmeras maravilhas, né, que nos mostram a bondade de Deus, a sua misericórdia, né, a sua graça,
a sua energia nos mostrando a sua criação. Sua criação nos sendo mostrada através de tudo que está à nossa volta. É só a gente querer enxergar. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropoformismo. Antropoformismo são as circunstâncias, são as características, melhor dizendo, são as características humanas que nós colocamos nos animais, né? O animal que fala, o animal que conta uma história é o antropoformismo. Então, o que ele coloca aqui? O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropoformismo, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. Aquelas pessoas que querem subornar a Deus. É uma vergonha. É vergonhoso a pessoa falar, eu vou acender uma vela se o Senhor me conceder uma graça. Eu vou andar de joelhos até não sei aonde, vou ralar os meus joelhos se o Senhor me conceder uma graça. Eu vou dar dinheiro para uma instituição de caridade. Olha, eu vou ajudar a matar a fome ali, se o Senhor me der isso. É um balcão de barganha. Como se Deus fosse um espírito inferior qualquer que precisa de uma barganha para saber o que nós precisamos. Se nós não temos o que nós precisamos, é porque nós não merecemos. Se nós estamos passando pela dificuldade e pela dor, é porque essa dificuldade e essa dor tem uma lição para nos ensinar, que nós precisamos aprender. Ou então nós estamos numa expiação que nós precisamos passar por aquilo que fizemos outros passarem, para a gente sentir na pele o que a gente fez outros sentir. Porque Deus é justo e misericordioso. Se Ele é justo e eu estou numa situação difícil, justiça está sendo feita. Se Ele é misericordioso, eu estou passando por inúmeras necessidades, é porque nessas necessidades que eu estou passando tem a justiça de Deus. Tem a sua misericórdia, porque eu devo estar passando muito menos do que deveria passar. E tem a sua justiça. E a gente não pode tratar Deus como se Ele fosse o turco da venda para fazer uma barganha, um escambo com Ele. Ó, eu te dou isso, você me dá aquilo. Isso é vergonhoso. Não tem outra palavra. Então ele diz aqui, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. A alma aqui, ou alhures em outro lugar, receberá sempre de acordo com o trabalho de edificação de si mesmo, a cada um conforme as suas obras. A árvore se conhece pelos frutos. É isso que ele está colocando aqui. A alma aqui ou em qualquer outro lugar receberá sempre de acordo com o trabalho de edificação de si mesma, daquilo que ela construiu, daquilo que ela edificou em si, dos frutos que ela está dando, das obras que ela está construindo. É o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu, porque é uma criação mental. O céu ou o inferno está dentro de nós, é uma criação mental, é uma criação nossa. Se nós estamos passando pela dor, é uma criação nossa. Nós estamos ou em provas, ou em provações, provas dificílimas, ou estamos em expiação, passando pela dor que fizemos outro passar. Ponto. Se nós estamos em bem-aventurança, ou seja, em felicidade, em momentos muito bons, nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos. E se nós plantamos rosas, estamos colhendo ramalhetes, que maravilha! Porque ninguém vai colher o que não plantou. Todo mundo só colhe aquilo que plantou. Se está espetando as mãos, eu estou colhendo espinho, fui eu que plantei. Sou eu que tenho que colher, limpar o terreno e plantar de novo e ter o bom discernimento de plantar flores. É simples. Basta a gente entender as regras do jogo. Então é o que ele está colocando aqui. É o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução
pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei, e aqui a lei é com L maiúsculo, é uma só, e Deus, o seu juiz supremo e eterno. O que ele está colocando aqui? Ele está colocando aqui que a gente pode ter uma moratória. Como? Não precisando mais passar pela lição. Então, existe até uma história, se eu não me engano, de Humberto de Campos, de uma pessoa que iria passar pela expiação, né, de perder um braço, por necessidades, por acontecimentos de vida anterior. Mas ele se modificou tanto, ele se melhorou tanto naquela encarnação, como diz Jesus. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se for para andar 1 milha, anda 2 milhas. Então ele não só fez o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que aprender, como ele andou mais 1 milha, como ele deu a capa também. Então ele aprendeu mais do que aquilo, ele cresceu mais do que aquilo que se esperava dele, ele perde um dedo. Ou seja, ele não precisou passar por aquela expiação da forma que ele teria que passar, ou que foi programado passar. Por quê? Por merecimento. Aquilo era uma lição para ele, que ele teria que aprender. Ele aprendeu a lição de outra forma. Ele aprendeu a lição por amor, ele aprendeu a lição servindo ao outro, como Pedro coloca, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, pelo amor, pelo trabalho que realizou, ele mostrou que aprendeu a lição. Então, ele não precisava mais passar por aquela situação expiatória, porque a situação é para aprender a lição. Aprendeu a lição? Não precisa mais passar por ela. É o que ele está colocando aqui, eu vou repetir. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução por esforço próprio, quer dizer, acelerando o processo de evolução por esforço próprio, fazendo mais do que se propôs a fazer, aprendendo, crescendo, melhorando, trabalhando mais do que se propôs a trabalhar, a aprender e a fazer. Poderá Deus dispensar na lei, com L maiúsculo, na lei de Deus, aquilo que ele precisaria passar para aprender, ele aprendeu, não precisa mais passar. Então, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, no favor dele, daquele encarnado, pois a lei de Deus é uma só, e Deus o juiz supremo e eterno. A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? A gente pode conseguir essa luz interior com uma existência na Terra? Responde, uma encarnação é como um dia de trabalho. A gente consegue remuneração pelo nosso trabalho no mundo físico por um dia de trabalho? A gente consegue uns trocos. Remuneração precisa no mínimo de 30 dias de trabalho. Essa que é a questão, é o que ele está colocando aqui. Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Então a gente precisa de uma encarnação depois outra. Nessa eu aprendi a lidar com a vaidade. Eu tenho outra encarnação. Nessa eu aprendi a lidar com a inveja. Nessa eu aprendi a lidar com o egoísmo. E vai indo, e vai acompanhando, até que ele tem uma encarnação em que ele está podendo lidar melhor com a inveja, com o egoísmo e com a vaidade. Porque ele está acumulando conhecimento, está acumulando aprendizado. E se está colocando em prática, está acumulando resultado. E aí a coisa anda, é isso que ele está colocando. Então, uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. Então, uma encarnação após a outra. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara, todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes, que fazem parte ao estado de plena iluminação dos redimidos, daqueles que já aprenderam. Então, o estudo prepara, estudar vai nos preparar. Todavia, a aplicação sincera é colocar em prática
com verdade, com sinceridade. Não é para inglês ver. Não, eu sou dirigente da casa, então eu tenho que ir lá trabalhar, porque senão o pessoal da casa do centro espírita, da sinagoga, da igreja, seja o que for, tem que ver que eu, como dirigente, eu, como fulano de tal, tô lá trabalhando. É uma atitude sincera? Claro que não. Tá fazendo para os outros verem, já pegou sua recompensa. Os outros estão vendo, já pegou sua recompensa. O que ele está colocando aqui, no complexo das vidas diversas, dessas nossas idas e vindas, das nossas reencarnações, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera, colocar em prática esses ensinamentos com verdade, com sinceridade, de dentro, verdadeiramente de dentro de nós, as colocações sendo aplicadas no dia a dia. Somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes, que fazem parte ao estado de plena iluminação dos redimidos. Então, o que faz parte da plena iluminação dos redimidos? A paz e a sabedoria, que se conquista como? Colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Como a gente aprende os ensinamentos do Cristo? Estudando. É isto que o Emmanuel está colocando. Perdão. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? A purificação na terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. O Emmanuel é o rei da síntese. Ele coloca numa sentença um mundo de coisas. Aqui ele deu vários tapas na nossa cara. Verdadeiramente, com razão, com propriedade. A purificação na terra ainda é qual o lírio alvo, aquele lírio lindo, alvo, branquinho, nascendo no lodo das amarguras e das paixões. Porque as paixões enlouquecem, as paixões adoecem a gente. É o amor que liberta. Paixão nenhuma vai ajudar a gente a crescer. Amar verdadeiramente, sim, vai fazer com que a gente cresça, porque o amor verdadeiro é incondicional. Como disse Jesus, amai-vos como eu os amei. A gente não tem nem ideia do que é o amor do Cristo. Então, o que ele coloca aqui? Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração. Então, num lugar fechado, apertado, de acrisolamento, de purificação. Gente, o que é o cadinho? O cadinho é um instrumento onde se coloca o ouro ali, se aquece a mais de 1.000 ou 2.000 graus, acho que é 1.800 graus, se eu não me engano, que aí é o acrisolamento, é a purificação, aí separa o ouro das impurezas. É isso que o cadinho faz. O acrisolamento é essa purificação a altíssimas temperaturas. Então, olha o que o Emmanuel está colocando. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração. Ali, a mais de 1.800 graus fervendo, para separar o que é ouro do que é lixo, do que é metal, do que é impureza, que é a purificação e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima, esse lírio branco que vai nascer no lodo, mas a gente tem que cultivar esse lírio, a vontade de mudar, a vontade de crescer, a vontade de melhorar, a vontade de se transformar. Sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família. No círculo da família. Eu não me casei com meu marido porque eu amo, eu me casei com meu marido porque eu preciso aprender a amá-lo. Eu não recebi o meu filho como filho porque eu amo, eu recebi o meu filho como filho porque eu preciso aprender a amá-lo. É no cadinho da família. A família é um cadinho ali fervendo a 1.800 graus que vai separar o ouro das impurezas, que vai fazer o acrisolamento, a purificação. Como? Diamante lapidando a diamante. Porque só diamante lapida outro diamante. Como? Pelo atrito.
Então, a nossa família consanguínea é para o atrito, para o acrisolamento, a purificação, o aprendizado através do atrito. Aqueles que nós já amamos, que nós já aprendemos a amar, estão fora da família consanguínea, estão na periferia da nossa vida. Nós precisamos entender que a família consanguínea é a nossa escola para a gente aprender a amar, e a amar incondicionalmente. Vamos voltar aqui. Sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, né? Do grupo, da igreja, do centro espírita, do trabalho remunerado, do trabalho voluntário, seja qual os grupos que pertencem. Por meio da maior severidade para consigo mesma e maior tolerância para com os outros. Porque como a gente trabalha normalmente, tolerância para nós, severidade para o outro. O que o Emmanuel está colocando? Com a maior severidade para consigo mesmo. Nós temos que ser juízes de nós mesmos. Nós temos que ser severos conosco e temos que ser tolerantes e pacienciosos com os outros. Fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Fazendo cada qual da sua existência, nós temos uma única vida, do átomo ao arcanjo. E vamos continuar depois do arcanjo para crístico e aí vai. Mas nós temos várias existências. Cada encarnação é uma existência. Então, fazendo cada qual da sua existência, daquela encarnação que ele está vivenciando, um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Porque nós, como espírito, estamos ali, coordenando o perispírito que está coordenando o corpo e vivendo essas existências. E que essas existências sejam para elevação, ascensão, aprimoramento de nós, espírito. O aprendizado é para nós somos espírito. Como iniciar o trabalho de iluminação na nossa própria alma? Como é que a gente consegue isso? É o que o Emmanuel está colocando aqui. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio. Esse esforço individual. Eu posso me iluminar? Eu tenho como transferir a minha iluminação para o meu filho? Não. Eu tenho como ajudá-lo pelo exemplo, não é pela palavra. Não é ficar no ouvido dele o tempo todo martelando as coisas. Não, é o exemplo. E é um esforço meu, individual. A luz é minha. Eu posso iluminar o meu caminho e com isso ajudar os que estão em volta. Mas a luz é minha. Então, esse esforço individual deve começar com o autodomínio. O autocontrole, domínio de nós mesmos. Como é que eu tenho o autodomínio? Através do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento eu não tenho como me dominar. O autodomínio é o controle do pensamento, é o vigiar e orar. É o controle das palavras, é o controle das atitudes, é o controle dos sentimentos. Principalmente, o controle das emoções, porque nós temos que trabalhar as emoções para transformá-las em sentimentos. Então, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso, o trabalho dentro de nós, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. E nós estávamos falando antes, as paixões enlouquecem, as paixões adoecem. Nós temos que realizar o trabalho interior em nós mesmos para exterminar as nossas paixões. Paixão pelo dinheiro, paixão pelo poder, paixão pela aparência, paixão pela fama, por aí vai. E por aí vai. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra com as suas experiências santificantes. Nós não podemos prescindir, a gente não pode deixar
né, de se utilizar da sabedoria, do conhecimento daqueles que nos antecederam. Os livros, né, nós estamos aqui absorvendo a sabedoria de um Emmanuel graças ao trabalho árduo, o trabalho hercúleo de um Chico Xavier, que abdicou de uma vida para nos trazer esses ensinamentos. Nós temos que ser muito gratos ao Chico, muito gratos ao Emmanuel, porque graças a esses ensinamentos, graças a esses livros, nós podemos aprender, crescer e nos melhorarmos. Então nós temos que nos utilizar daqueles que vieram antes, já aprenderam e deixaram nos livros, deixaram os seus conhecimentos nos livros para que a gente possa estudar e aprender. E aí ele continua aqui, né, com suas experiências santificantes, com aquilo que eles aprenderam e se melhoraram. Se santificar é se melhorar. Água pura de consolação e de esperança que poderemos beber nas páginas de suas memórias e nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Pelos seus exemplos, nos testemunhos de sacrifício de um Gandhi, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco. São testemunhos de sacrifício. Nos livros que o Emmanuel nos deixou através do Chico, que o André Luiz nos deixou através do Chico, que Joana de Ângeles nos deixa ainda através do Divaldo. Esses ensinamentos, eles podem, se nós quisermos aprender com eles, modificar toda a nossa encarnação. Porque nós podemos nos modificar, nós não podemos mudar o ontem, mas o agora, a partir do agora, nós podemos modificar todo o nosso futuro. Isso basta a gente querer aprender com o que nós temos nas nossas mãos para aprender. Esses ensinamentos, esses livros, esses conhecimentos. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria. O que é o golpe da ação própria? É fazer a nossa parte. Fazer o que é preciso dentro de nós para nos modificarmos. É trabalharmos os defeitos, é trabalharmos as paixões, é trabalharmos as sombras que existem dentro de nós. Eu vou repetir. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. A leitura, o conhecimento, o aprendizado nos conduz ao raciocínio mais puro. Mas se eu não golpear os erros, as estátuas, né, que existem dentro de mim, que eu imito, que eu sigo, né, os preconceitos, as bobagens, né, as ideias preconcebidas que existem dentro de mim, se eu não der um golpe em tudo isso para me modificar, vai ser só intelecto, vai ser só leitura, vai estar só na mente, vai estar só no intelecto. Porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. De novo, fazei brilhar a vossa luz. Como é que eu faço brilhar a minha luz? Com um buril, burilando, né, moldando dentro de mim, transformando o homem velho, né, no sentido de humanidade, né, o homem velho que existe dentro de cada um de nós, dentro da humanidade, transformando no homem novo, através de um processo, né, de um cadinho, de um acrisolamento, uma purificação a 1800, 2000 graus lá dentro, para limpar, para purificar, para separar o joio do trigo, pegar o trigo, jogar fora e trabalhar o joio. É fácil? Não. É extremamente difícil. Exige disciplina, exige vontade, exige esforço, exige sair da zona de conforto, exige tudo do que é mais difícil. Mas sem isso, a gente não caminha, a gente não cresce, a gente não evolui. O Emmanuel, outra pergunta para o Emmanuel.
considerando que numerosos agrupamentos espirituais se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas visíveis, quais os mais necessitados de luz? Os encarnados ou os desencarnados? Então, numerosos agrupamentos espíritas se formam para a doutrinação das entidades mais necessitadas, né? As sessões mediúnicas de desobsessão, os trabalhos mediúnicos para socorrer os espíritos desencarnados que precisam de ajuda. Aí eles estão perguntando para o Emmanuel, quem precisa mais? Os desencarnados precisam dessa ajuda que esses grupos estão fazendo? Ou são os encarnados que precisam ser auxiliados ou precisam aprender com esses grupos que eles estão montando para socorrer os encarnados? Quem precisa mais, encarnado ou desencarnado? Ele responde: tal necessidade é comum a uns e outros. Os dois precisam. O encarnado precisa, o desencarnado precisa de ajuda. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da Terra. Então é justo que a gente monte os nossos grupos de trabalho para auxiliar os espíritos desencarnados sofredores que estão aqui nas esferas mais próximas da Terra, que estão aqui junto, né, da nossa esfera aqui, que a nossa esfera da Terra que nós vivemos como encarnados é um umbral. Nós estamos no umbral aqui. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem, né, necessitam de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis, mesmo porque sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? Porque eu primeiro preciso conhecer para ensinar. Eu preciso aprender e colocar em prática para poder chegar para o irmãozinho e colocar para ele, olha, você precisa se ajudar, você precisa se modificar. Porque senão é um cego guiando outro cego, vai todo mundo pro abismo. Aí eu lembro do Gandhi, que a mãe pediu pro Gandhi, falar pro filho dela não comer açúcar. E aí o Gandhi pediu para ela uma semana. Na semana seguinte ela voltou, ela falou, eu trouxe meu filho. Aí o Gandhi olhou para ele e falou, meu filho, não coma açúcar, açúcar faz mal. Aí ela olhou para ele, mas para falar só isso, por que você pediu uma semana? Aí o Gandhi colocou para ela, porque nesta uma semana eu não comi açúcar. Eu fiquei a semana inteirinha sem comer açúcar, para ter moral, para ter condições de dizer para ele que ele deve parar de comer açúcar. Porque na semana passada eu estava comendo açúcar. Como é que eu podia pedir para ele parar? É fácil falar, mas tem que ter bagagem, tem que ter alicerce para que a palavra tenha um verdadeiro poder, para que a palavra seja verdadeira. Senão é que nem papagaio, a palavra está ao vento. Papagaio também fala. A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outro cego? É o que nós estamos colocando aqui. O primeiro encarnado tem que aprender, tem que conhecer, tem que colocar em prática. Aí sim, ele pode, ele tem moral, ele tem subsídio para poder, numa sessão mediúnica, ser um dialogador, ajudar aquele irmão a se melhorar. Porque se ele não tem bagagem, ele não tem moral para ser respeitado dentro de uma sessão mediúnica. O próprio Espírito vai colocar para ele, você faz isso, você faz pior do que eu, quem é você para falar isso para mim? Ele mesmo vai desmoralizar o doutrinador lá dentro da reunião. Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros, e aqui o Emmanuel enfatiza o sincero, porque tem muita reunião que é blá blá blá, é da boca para fora, a pessoa vai para a reunião, não leu, não estudou, vai participar de um grupo de estudos, nem leva o livro, quer dizer, ele está ali como ele estaria em qualquer outro lugar. Então o que o Emmanuel está colocando aqui? Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros, verdadeiros, dentro da doutrina, é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejam o bom caminho. Então, a reunião de estudos, primeiro as nossas reuniões como nós estamos fazendo aqui, primeiro as reuniões de estudos, primeiro o aprendizado, primeiro o conhecimento, depois nós podemos auxiliar, mas auxiliar principalmente com o exemplo, encarnados e desencarnados. A missão da luz é revelar com verdade serena,
A missão da luz é revelar com verdade serena. Quem não traz verdade serena é irmãozinho instigante. É obsessor, que vai meter medo, que vai assustar, que vai gritar, que vai apontar o dedo, que vai... A missão da luz é revelar a verdade serena, é revelar a verdade com amor, com carinho, com paciência, porque Deus é amor. E Ele dá tempo ao tempo. Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente, se quiser, fique estacionado. Se quiser, a gente aprende rápido. Se quiser, a gente aprende devagar. Ele nos dá o direito de aprender no nosso tempo. Então, nós temos a obrigação de respeitar o tempo do outro, senão nós estamos infringindo a lei de Deus. Então, a missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. Qual que é a oficina da fraternidade? É aquele que está ali trabalhando no grupo para ajudar encarnados, ou aquele que está trabalhando no grupo ali de desobsessão para ajudar o desencarnado. O que vale é o Evangelho que ele aplica. O que vale são as energias, a vibração, a energia dele ali como doutrinador, a bagagem, a moral que ele tem para poder transmitir energeticamente boas energias muito antes da palavra chegar. Antes dele dirigir a palavra para aquele irmãozinho que precisa de auxílio, as energias, as boas energias, as vibrações, aquilo que ele vivencia já chegou muito antes do que. Porque 90% da nossa comunicação é não verbal. É só 10% que é verbal. Então é a comunicação não verbal que é a mais importante, que é aquela energia que chega com aquele amor de quem está querendo servir, que chega ali para aquele irmão. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Contágio. O amor é contagiante. O amor pega. É falando do amor que eu vou contagiar o outro? Não. É amando. É transmitindo o amor. É respirando o amor que eu vou contagiar o outro. Porque o amor pega. É um contágio maravilhoso. Então, a grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Faça-se a sua luz. Ele precisa se iluminar, precisa aprender a amar, precisa ter conhecimento, porque tudo isso chega muito antes do que a palavra que ele vai dirigir para o irmãozinho que precisa de ajuda ali naquela sessão mediúnica. E aqui nós paramos na questão 231. Perdão, no nosso próximo estudo nós vamos ver realização. Até lá!